boa noite. Hoje nós vamos falar sobre como orar, como conversar com Deus. Todas as pessoas, pelo menos todos aqueles que reconhecem Deus acima de todas as coisas, levam um papo com Ele de vez em quando. Existem muitas formas e não estou aqui para dizer qual é a mais certa, mas eu vou usar o exemplo de um cara que falou com Deus de uma forma espetacular. Então vamos primeiro colocar assim, o que Deus representa para você? De acordo com esse contexto, é a forma que você vai falar com Ele. Então se você acha que você é um servo, você vai chegar de uma forma. Se você acha que você é amigo de outra, se você acha que você é um parente, então tudo depende de como você vê Deus na sua vida, tá? Então vamos nos colocar como filhos. Então imagine a cena. Uma criança de 5 anos acorda de manhã e chega para falar com seu pai. Ela quer leite? Então ela vira para o pai e fala assim: ó, digníssimo meu pai, eu venho aqui muito respeitosamente pedir que não olhes para todas as minhas iniquidades, as minhas deficiências e a multidão dos meus pecados. Me perdoa de todos. E se for da sua vontade, eu peço que use de misericórdia e me conceda um copo de leite. Você acha que é assim que acontece? Não é. Então, como que uma criança de 5 anos pede leite para o seu pai? Pai, me dá leite? Então, porque ele sabe o nível de intimidade que ele tem com o pai. Ele sabe o que o pai tem prazer em lhe dar boas coisas. Então, o pai sabe os defeitos do filho. O pai sabe, mas o filho sabe que ele sabe. Então, ele chega com a maior liberdade. O filho senta no colo do pai e leva altos papos, altas conversas. Então, quando você vai orar, pensa bem em como você está conversando com o seu pai, né? Então, eu vou contar a história de um cara que o nome dele era Jabes. Olha, essa história é muito louca porque se resume em 2 versículos apenas. Lá no livro de Crônicas, 1 Crônicas, no meio de uma genealogia. O autor está descrevendo, fulano era filho de não sei quem, gerou não sei quem, gerou não sei quem. Aí ele para a genealogia e fala assim: e Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos. Tá? Aí você vai ver, mas por quê? O que vai contar sobre esse Jabes, né? Aí coloca assim, no versículo 9 ainda fala, 1 Crônicas 4, 9 e 10. Então diz assim: sua mãe o chamou Jabes porque dizia: porque com dores eu dei à luz. Quer dizer que o nome dele já era um nome que vinha carregado de sofrimento. Naquela época, os nomes tinham muito a ver com a situação onde a pessoa foi nascida, as circunstâncias todas. Então, eu não sei o que aconteceu no nascimento do Jabes, não entra muito em detalhes, mas a mãe sofreu tanto que ela colocou o nome de Jabes. Então não era um nome muito agradável, né? Um nome para você carregar como peso, ainda mais numa civilização de que o nome queria dizer muito. Aí você chama, né? Causador de dores. Que coisa complicada você carregar esse peso durante toda a sua vida, né? E Jabes tinha isso. Então a mãe dele já falou: porque em muitas dores eu dei à luz. Aí Jabes, ele já devia carregar esse peso. E ele resolveu conversar com Deus. Então diz assim: Jabes invocou o Deus de Israel e disse: ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras. Ele não chegou pedindo perdão, ele não chegou nada, ele foi direto ao ponto. Ó, eu desejo que me abençoe e alargue as minhas fronteiras. Naquela época, alargar as fronteiras era questão de prosperidade. E hoje em dia, nas igrejas, você vê assim, pessoas ou amam ou odeiam prosperidade, porque não entendem o significado dessa palavra, mas isso em outra oportunidade a gente vai conversar. Nós vamos falar agora que Jabes pediu para alargar as fronteiras. Deus de Israel, me abençoe e aumenta a minha possessão. Aumenta a quantidade de terreno que eu tenho. Aumenta o que eu possuo. Ele pediu prosperidade. Aí ele fala que alargues as minhas fronteiras. Que seja comigo a sua mão. Isso quer dizer o que? Ele reconhecia que ele precisava da mão do Senhor para caminhar com ele, até para administrar os bens que ele estava pedindo, né? Então que seja comigo a sua mão e me preserves do mal.
né? Não tá assim, deixa eu passar, seja como ele. Não, ele foi curto, claro, direto, objetivo, como no bom português, ele foi curto e grosso. Então, que me alargue as fronteiras, seja comigo a sua mão e me preserves do mal. Ele sabe que existe o mal e ele pediu para que Deus o preservasse, não que Deus o fizesse imbatível, mas me livra dessa, não me exponha, de modo que não me sobrevenha a aflição. Então ele pediu fronteiras, para alargar as fronteiras, ele pediu a prosperidade, depois, primeiro ele pediu para Deus abençoar, depois ele pediu a prosperidade, depois ele pediu para que Deus o cuidasse, ele pediu o cuidado e pediu para que não tivesse aflição. Quem de nós quer ter aflição? Você não quer. Mas quando você está com problema, é Deus que quis assim. Aliás, eu sou tão pecadora, então é por isso que eu tenho que sofrer. Oh, que teologia furada é essa? Onde você se baseou para acreditar numa coisa dessa, assumir uma aflição que de repente apareceu por aí como sua? Tá? Então, faça como Jabes, que não lhe sobrevenha a aflição. Então ele pediu exatamente algumas coisas só, que já resumia tudo. Ele queria ser feliz, ele queria ser próspero, queria ter uma vida mansa e sem problema. Aí você vai me dizer, mas isso é o que todos querem. Deus olhou para a cara dele e falou assim, ei cabeção, todo mundo pede isso. E eu termino o versículo dizendo assim, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Ele não ficou horas e horas elaborando o texto para falar com Deus. Deus conhece a sua essência, Ele sabe o que você quer. Então, muitas vezes nós temos vergonha de pedir para Deus algumas coisas, porque nós não nos achamos dignos. Então a gente fica rodeando. Uma vez, conversando com os irmãos, a gente tava brincando, né? Na verdade, o que a gente quer é dinheiro, nós queremos dinheiro, mas a gente pede trabalho para não queimar a cara com Deus, não ficar chato, né? Mas Deus fica dando risada, eu sei que eles querem dinheiro, né? Então, pediram trabalho, Deus mandou trabalho, né? Então, da próxima vez, né? Pedisse dinheiro, então, né? Então, você tem que ser objetivo com o seu pai, ele conhece os desejos do seu coração. E aqui, por que o autor separa esse texto no meio de uma genealogia para falar disso, da postura dele? Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus agiu assim com Jabes, ele age com você. Seja objetivo, veja o que é que você quer pedir e peça. Ele é seu pai. Ele é seu pai, senta no colo do pai, acaricia a sua barba e fala, pai, eu quero isso, isso, isso. Ele quer ouvir você verbalizar o que realmente você quer. Então, eu quero ser feliz. Não, Senhor, para ser feliz eu tenho que ter saúde, eu tenho que ter uma situação financeira estável, eu tenho que morar bem e tenho que ter uma casa em ordem, em paz. Seja específico, que o mesmo Deus que atendeu a oração de Jabes fez tudo o que ele pedia, ele pode fazer tudo o que você tem para pedir hoje. Basta reconhecer que ele é pai e ir em frente, e que as suas orações sejam respondidas e depois você me conta o que aconteceu. Boa noite!